bem, senhoras e senhores? Começando mais um livecast, edição de número 114. Henrique Gasperoni com vocês, ao meu lado, Lúcio Mancini, obrigado. Tamo junto, mais obrigado uma vez. Por me substituir, cara, no último livecast aqui. A gente fez piadinhas, mas... apesar do Alex tirar sarro, isso... Eu te defendi. Isso aqui não... vi que defendeu. Eu vi que defendeu. Hoje a gente tem um bate-papo super bacana com uma convidada pra lá de especial. Incrível convidado. Vai nos trazer vários insights aqui para o mundo em transformação de gestão de pessoas, entendeu? Super fácil cuidar de gente ultimamente. Cara, fácil e... Bom, vamos explorar muito esse assunto aqui. Já vou apresentá-la, Aline Aquino. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Henrique. Seja bem-vinda aqui ao nosso livecast, edição de número 114 já, hein? Então a gente já virou aqui quase... Passamos um centenário aí. Já tem bastante assunto aqui. Galera que não segue a gente, não acompanha a gente lá no YouTube, Spotify, Deezer, todos. Se você procurar, que você preferir, você vai encontrar. Estamos em todo lugar. Galera que está acompanhando a gente lá, quer comentar, não esqueça os nossos perfis do LinkedIn, estarão aqui embaixo na descrição. Quem quiser, bate um papo conosco. E a gente estava conversando com a Aline aqui, que ela é CEO da Great Place to Work Consulting. Conta pra gente um pouco de como é que foi a transformação. Você estava comentando que é mãe recentemente. Uhum. Como é que tem sido essa jornada e o que tem mudado na sua carreira desde então? Bom, Henrique, Lúcio, né? Obrigada aí mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Eu comecei a comentar e perceber, né, nos últimos tempos o quanto que a gente, né, quando tem aí alguns anos de carreira de experiência, vive várias histórias, a gente acha que aprendeu muita coisa, né, nunca aprendemos tudo, mas acho que a maternidade, pelo menos para mim e, né, para muitas pessoas com quem eu convivo, inclusive maternidade / paternidade, né, dependendo de quem a gente estiver falando, ela muda muito a nossa perspectiva, né, de vida, de mundo, e ao mesmo tempo ela nos traz mais aprendizados e mais ensinamentos e coisas que talvez às vezes a gente acaba esquecendo, né, na nossa rotina ali, que são coisas quase da nossa essência, da nossa base, como tudo começou, né, e às vezes são detalhes, né, de como é que você né, educa um filho, etc., e o que ele cobra de você, que no fim das contas, um pouco dessa essência, dessa... tá em cada um de nós ainda, né, que é o querer aquela escuta sincera, o olho no olho, o prestar atenção, o ser cuidado, né, acho que tudo isso... no fim das contas, como para mim, né, eu vejo muito tudo junto e misturado, né, vida pessoal, profissional, eu falo, a gente não aperta nenhum botão, né, tirou o crachá, deixa de ser a Aline profissional, coloca o crachá e volta a ser, não é assim que funciona, então eu vejo tudo isso influenciando, né, como é que o meu trabalho, as minhas relações afetam essa minha jornada com ele, e como é que ele me ensina muitas coisas que... o olhar de uma criança nos relembra, né, de como ser na nossa essência e que isso volta também para o trabalho. Então, eu vejo aí como um grande marco, no fim das contas, da carreira, que não fala sobre trabalho, sobre vida. Total. E você falou, você usou um termo interessante, como é a gente educa, né? E quando a gente vai no radical da palavra educar, né, a gente vai na questão de dar a direção. Né? E aí tem tudo a ver com liderança, né? Tudo Sim. a ver com isso. E aí é uma transformação muito grande, né? Porque a forma com que a gente dá a direção para uma criança é a Sim. mesma forma do que a gente dá a direção para o nosso time. Muitas vezes não precisa nem ser um liderado direto, né? Sim. Mas como que a gente lida em equipe, como que a gente lida ali, como é que a gente... O que você trouxe de experiências que são similares ali com o filho? Só olha, poxa, eu, como líder eu vou ficar mais atento nesse aspecto também. Eu acho que tem uma coisa que é o que eu aprendi a talvez fazer mais do que eu fazia, e tem um que é totalmente o oposto, né? Porque com um filho, às vezes a gente finge que sabe tudo, né? Porque às vezes a gente não vira para ele e fala assim... não sei sobre isso e não vou te ensinar, não tenho como te ensinar. A gente dá um jeito, né, e conta ali uma história. E com a equipe, na verdade, eu vejo muito o oposto, né, que é muitas vezes mostrar essas fragilidades, né, que te colocam como ser humano e que acabam inspirando outras pessoas também a saber, poxa, que legal, né, não é porque essa pessoa está hoje né, então eu falo, não sou, eu estou em uma posição de liderança, e não é por isso que ela sabe tudo, né, e não é por isso que ela tem que ser melhor do que eu em tudo, ou mesmo até numa parte das coisas, né,
Então, eu vejo isso dessa similaridade, né, do educar versus mostrar as fragilidades de que você não sabe de tudo. E das semelhanças, eu vejo muito essa questão da atenção sincera, né, aquilo que a pessoa precisa e da empatia mesmo, do cuidado com o outro, né, de como você gostaria de ser cuidado ou de que alguém cuidasse do seu filho. E isso cada vez mais é difícil, né, essa questão da atenção sincera, porque é muita concorrência, né? Não é nem a questão do... às vezes a gente não faz por mal, né? Mas às vezes você tá num assunto, tá numa correria ali, fazendo as coisas no trabalho junto com as coisas de casa ao mesmo tempo, e aí você tem um colaborador e fala, poxa, ali não prestou muita atenção naquele momento lá. Mas o filho, como é que é o nome dele? Pedro. O Pedro cobra, né? O Pedro chega e fala, mamãe, olha aqui. Olha pra mim. Puxa o rosto, olha aqui. Então ele acaba te atraindo de uma forma diferente, né? Sim, e eu acho que é isso que você falou, né? São hoje uma infinidade de canais e de meios, né? Você está ali numa reunião, que às vezes é presencial, que às vezes é online, e tem um celular do lado apitando, tem algum dos aplicativos ali de janelinhas subindo ao mesmo tempo, às vezes o WhatsApp chegando, alguém te ligando, e aí dependendo de onde você está escutando alguma coisa que está acontecendo lá fora, na tua casa, no meio onde você está, e é isso, né, que você falou, como é que a gente foca a atenção. E é claro, né, de novo, mostrando a fragilidade, a gente não consegue sempre. Sem dúvida. Mas é algo que eu tento muito fazer. E quando eu vejo que eu deslizo, eu falo, olha, desculpa, eu preciso só responder uma coisa, eu preciso só sair, ouvir alguma coisa, mas se é para estar ali, tentar, de fato, estar presente para aquela pessoa, para aquele momento. Eu acho que tem muito... A gente até brinca, né? A gente fala que às vezes a gente está dando feedback para o colaborador, mas ele não sabe que aquele momento é para isso, né? Porque a gente está dando feedback num momento rápido, numa pressa, num pós-reunião, no início de uma reunião, né? E tem a ver com isso, trazendo também a analogia da criança, né? Às vezes não é quantidade de tempo, e sim qualidade, né? Que a galera está usando o termo de tempo de qualidade. Perfeito. Lá. E no fundo, acho que para o colaborador tem um pouco disso, né? Então você até está dando feedback, você está tentando educá-lo, só que às vezes ele nem está percebendo o que está acontecendo. E é o nosso papel também dizer, olha, vou fazer 10 minutos aqui, eu só tenho esses 10 minutos, mas eu quero saber, nesses 10 minutos, o que você acha disso, o que você está sentindo sobre isso, o que eu penso é isso, né? Às vezes a gente gasta até meia hora, só que o fato de não estar focado, o foco de não estar numa atenção 100%, do momento certo, acaba trazendo. E uma outra pergunta, já trazendo uma outra temática aqui, está se falando muito de liderança adaptativa, né? Liderança personalizada, tem vários nomes e tal. Eu tenho 2 filhos, né? Que legal. E eu acho que o exemplo do filho é bem legal, porque no fundo é bem isso, né? Se você aprende como pai que não adianta, o que funciona para um não funciona para outro. Os dois, no caso, nem são pais diferentes. Perfeito. Eu e minha esposa, então os filhos são do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma casa, da mesma criação. Tem diferença de 2 anos, mas a personalidade deles, que é algo incontrolável, faz a gente tratar de forma diferente, obviamente não tratando com diferença, né? Mas educação completamente diferente, né? Eu tenho uma filha que fala pra caramba, que é super descontraída, é super, né, extrovertida. Então conversar com ela é muito simples, muito fácil. Então tudo se resolve na base da conversa. O meu menor, o meu pequeno, Guilherme, ele já é uma pessoa mais introvertida. Então, a conversa com ele tem que ser um negócio marcado e tal. E acho que trazendo para o business, né, isso é um exemplo muito importante, porque não adianta. Existem várias metodologias, mas não serve tudo igual para todo mundo. Eu não sei como você enxerga a necessidade do líder se adaptar ao liderado e entender que cada liderado tem uma personalidade diferente e que ele aprende diferente e enxerga as coisas de uma forma diferente. Acho que você falou uma coisa muito, muito legal, Lúcio, e nessa parte eu não aprendi ainda na vida, porque eu tenho um filho só. Já. Então, eu resolvi. Questão de ter, work in progress. 2 anos. Resolvi até talvez parar por aí para simplificar, pelo menos em casa. Dá para controlar em casa. Dá para controlar em casa, mas brincadeiras à parte, né? Também tenho o marido e o filho em casa, e também tem ali formas diferentes, obviamente, de lidar. Mas é o que você falou, né? Com 2 filhos, e a mesma coisa a gente reflete para a equipe. Inclusive, tem um conceito nosso, né, que fala muito sobre o que é ser um leader for all, né? Que traz, obviamente, todos os conceitos de diversidade,
E a gente está falando de diversidade muitas vezes também, de pensamento, né, de jeito de ser, de formas de agir, e como é que você adapta a tua linguagem, o teu discurso, o teu olhar, a tua atenção. Por exemplo, não sei, né, se as pessoas me avaliam como uma leader for all, a gente consegue medir isso, mas é o que eu tento ser, e para isso, né, eu tento me adaptar à necessidade de cada liderado. Então, tem pessoas que pedem para que a gente tenha feedbacks e conversas semanais. Tem outras que falam, não, eu quero trimestrais. E algumas, né, você vê que você precisa de uma atenção imediata, outras correm mais soltas, né, querem mais autonomia. Então, eu acho que para tudo na vida, na verdade, a gente tem que se adaptar, né, ao que o outro espera também, não só o que você é. Porque a gente tenta muito falar assim, mas eu sou assim, então eu vou, né, nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né, que a gente fala. E eu acho que não é isso, né, mas é também se adaptar ao outro. Aline, conta pra gente o que é a Great Place to Work e a Great Place to Work Consulting, né, assim? É Great People Consulting. Great People Consulting. Então, isso. Conta, são 2 empresas, é um grupo, conta pra gente um pouco sobre o que são essas empresas. Então, nós somos um ecossistema, né, de soluções, sempre com foco de pessoas no centro, como é que a gente ajuda empresas, né, a lidar com gestão de pessoas de diversas formas. Great Place to Work é o parceiro oficial do nosso ecossistema, né, tudo começou daí, se a gente pudesse falar dessa forma. E dentro do ecossistema Great People nós temos algumas soluções, e hoje eu lidero a solução de Great People Consulting, que é a consultoria oficial do Great Place to Work, mas também a consultoria, né, voltada à gestão de pessoas, em que a gente pode ajudar empresas a transformar o ambiente de trabalho de diversas maneiras, não só por meio, né, de pesquisa, ranking, Great Place to Work, mas de diversas outras, quando a gente fala de cultura, transformação, diagnóstico. Então, tudo isso está ligado a essa consultoria que nasceu dentro do Great Place to Work uma spin-off, e hoje é uma spin-off. Entendi. Que legal. E a Great Place to Work, ela, para quem está acompanhando a gente, provavelmente já deve ter visto o selinho, né, que as empresas colocam lá, tal. Que como é que funciona para a empresa ter o selo de Great Place to Work e qual que é a vantagem desse selo aqui para quem eventualmente alguém está meio perdido assim, né? Perfeito, Henrique. Bom, o selo, ele diz, né, o quanto as pessoas, os colaboradores daquela empresa, dizem o quanto aquela empresa é ou não um excelente lugar para se trabalhar. Tá bom. Então, ele é primeiro baseado numa pesquisa, um diagnóstico que a gente faz com os colaboradores. Eles respondem essa pesquisa, tendo uma nota mínima de 70% ou mais, a empresa, claro, passando por todos os processos de auditoria, né, ela pode receber o selo de certificação, então ela é uma empresa certificada Great Place to Work, né, como tendo ali um bom ambiente de trabalho, e ela pode também querer aumentar talvez o seu nível ali de dificuldade, né, eu brinco, que é concorrendo aos rankings GPTW. E o que é isso? São as melhores empresas para trabalhar. Porque ter o selo significa que, olha, os meus colaboradores dizem que eu tenho um bom ambiente, mas eu quero, né, estar entre as melhores. Tá na nota de corte lá, né? Tem uma nota de corte. Tem uma nota de corte mínima, mas eu quero o topo, né? Eu quero partir para essa concorrência. E aí nós temos rankings regionais, né? Porque muitas vezes as empresas querem olhar para a sua região, setoriais, porque eu sou uma indústria, quero me comparar com uma indústria, e o grande ranking, que é o ranking nacional, que aí tem todos os setores, empresas de vários tamanhos, a partir de 100 colaboradores, né, até muitos milhares, e aí a gente só separa dentro por categorias, premiamos 150 dentro desse ranking nacional, são mais de 6 mil concorrendo anualmente conosco nesses últimos anos, então é algo bem afunilado, né, e mesmo assim não são empresas perfeitas, né, que muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, mas quer dizer então que essas empresas não têm problemas? Tem, né, vários também, mas acho que a diferença é que elas estão sempre trabalhando para melhorar, tem esse olhar sincero às pessoas, né, colocam as pessoas no centro. Acho que a preocupação de ter o selo já é um sinal. Já é um sinal. Mas
para ter o selo e para participar do ranking, é a mesma pesquisa, é o É a mesmo mesma desenvolvimento, pesquisa. é a mesma coisa. A diferença é que você submete a pesquisa para participar do ranking, é isso? Você precisa ser certificado para conseguir concorrer ao ranking. Então, é como se fosse uma primeira etapa. E aí, a segunda etapa passa por uma avaliação mais aprofundada sobre a empresa, as práticas, as políticas, a cultura, os benefícios, tudo que a empresa oferece. E aí, então, essas empresas, né, baseadas nessas notas da pesquisa e dessa avaliação de práticas, são ranqueadas aí, né, por essas categorias de rankings. E você consegue falar para a gente quais são essas empresas que estão em, sei lá, o top 3 aqui dessas empresas que estão no topo do ranking atual, e se elas vêm se mantendo ao longo dos últimos anos? Quais são elas? Você pode citar para a gente? Posso sim. É uma informação pública, né? Então, dentro do site do GPTW, as pessoas podem consultar qualquer ranking de qualquer ano, setorial, nacional. Legal, muitas a gente vai colocar o link aqui na descrição. É o www.gptw.com.br. Então, muitas pessoas usam, inclusive, isso como um site de consulta, né? De como é que eu vou buscar até uma empresa boa para se trabalhar, e às vezes eu quero trabalhar num setor específico, enfim. Mas hoje, nacionalmente, né, a gente tem essa separação por categorias. Uma empresa que tem se destacado nesse ano, que está premiada em vários rankings, é a Novo Nordisk, que é uma farmacêutica. Interessante é que eles têm hoje uma planta só, que fica em Minas Gerais, numa cidade chamada Montes Claros, que é lá para o norte de Minas, né, já perto da Bahia. É uma empresa espetacular. Eu tenho o privilégio de conhecer, né, muitos dos líderes, o CEO, inclusive, atual, que é o Reinaldo, que é um ser humano fantástico, né, e ele fala muito sobre isso, sobre como ser humano e cuidar das pessoas dessa maneira, e acho que isso que hoje os diferencia tanto, e eu costumo dizer, né, que não é exclusivo você ser uma boa empresa para trabalhar tendo um excelente líder, mas muitas vezes é um caminho que abre muitas portas, né? Você ter ali uma grande inspiração, esse primeiro nível de liderança, o quanto essa pessoa se importa de fato com isso, costuma fazer grande diferença. E aí o diferencial disso é o quanto essa pessoa consegue deixar o seu legado, né, para as futuras gerações aí que vão assumir. Então, esse é um de destaque. São empresas aí de uma categoria de 1.000 até 10 mil colaboradores. Tem uma outra categoria que é acima de 10 mil colaboradores, que hoje o Itaú é premiado já há 2 anos seguidos, né? É uma empresa também bastante grande, pulverizada, né? A gente, não sei exatamente agora de cabeça, mas tem beirando ali os seus 100 mil colaboradores, né? São mais de 50 mil, com certeza. Ou seja, é uma gestão hiper complexa, né? De muitas pessoas espalhadas. Nem imaginar. Pelo Brasil todo, de diferentes realidades, né, com diferentes necessidades, perfis, mas acho que o Itaú tem uma preocupação também genuína ali, investe muito em práticas, ações, como é que eu chego nessas pessoas e tento alinhar o máximo possível a minha liderança para que eles saibam também fazer isso na ponta. E é claro que é um desafio, né? De novo, por isso que a gente fala que não existe a empresa perfeita, mas existem aquelas que estão tentando mais. E qual é a responsabilidade do RH versus vou trazer aqui como do CEO, da alta direção da empresa, dentro desse contexto de gestão de pessoas? A responsabilidade até onde é do RH e até onde é do resto da direção? Porque a gente entende que, sei lá, me parece que seria muito fácil falar que é tudo culpa do RH, né? Pensa aí, aumenta o VR, coloca um plano de saúde melhor, sei lá. Pensa... E não estoura o orçamento ainda. Não estoura o orçamento. Sei lá, controla. Coloca benefícios ali melhores e você vai estar melhor ranqueado. É isso? Não é isso, mas no fim das contas, ainda a maioria das empresas acha que né? E às vezes quando não eles nos questionam, é engraçado, né? Tipo, mas como é que você premiou essa empresa? Né? Eles nem têm tantos benefícios assim, a remuneração deles nem é tão alta como eu tenho aqui na minha empresa, por exemplo, né? Um pacote diferenciado. Ou seja, essa crença existe muito forte, né? De que remuneração, benefícios, essas políticas estão acima de qualquer outra coisa. São importantes, obviamente, mas não é esse o caminho, né? Então, a gente fala que todo líder, né, que coloca como a responsabilidade
única ou principal do RH de criar um clima, né, um engajamento das pessoas, dificilmente é uma empresa que vai ter sucesso. Já foi, né? Já errou. Né? Assim como aquela que chega pra gente e pergunta assim, o que eu faço para entrar no ranking? Começou com a pergunta errada, vamos lá, vamos reconstruir essa pergunta, né? Mas, então é o líder que de fato fala como é que eu faço para ser melhor para as pessoas. E aí é só cada um de nós pensar, o que faz mais diferença na sua vida quando você chega em casa feliz, triste, quando você chega mal-humorado, né, chutando cachorro, é como o RH divulgou uma política, ou como, né, ele implantou uma nova prática, ou é como o seu líder te tratou naquele dia? Né? Ou é o feedback, a forma como ele te deu, ou como ele não te deu, ou é o reconhecimento que ele fez ou que ele não fez, ele, ela, né, como liderança. Então, se cada um de nós parar para pensar, né, o que me faz querer ir no dia seguinte para a empresa, né, ou não querer, é mais o como o RH funciona ou como o meu líder me trata? E aí acho que cada um vai ter a sua resposta. Eu diria que, para mim, é como o meu líder me trata, então é isso que motiva. No fundo, no RH deveria ser pela métrica, né? Ter uma preocupação do RH. Exato. Garantir que o líder e viabilizar, né? Entender, esse líder não tá tão bem, então peraí, vamos desenvolver, vamos criar, vamos... Com certeza. Né? Porque é o que você falou, tem gente que vai trabalhar 5, 6 anos numa empresa como o Itaú e às vezes nem vai falar com ninguém do RH. Exato. Porque o RH faz um papel operacional de pagamento, benefício e tudo mais. Vezes, né? E com o líder ele fala 70 vezes ao dia, então no fundo a empresa é o líder, né? É essencial o RH, mas não é o principal. Sim. Vocês que estão acompanhando a gente aqui, pessoal, vocês sabem que a gente ensina, inclusive nos nossos MBAs, uma coisa chamada Employee Value Proposition, que é algo bem básico, mas muitas vezes as empresas ou as pessoas não param para pensar nisso. Quando a gente olha, ele tem um desenho de uma pirâmide, vocês podem pesquisar no Google, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas na base da pirâmide a gente tem o que atrai as pessoas. Né? E o que atrai as pessoas basicamente para uma empresa acaba sendo salário e benefício. Né? Então, o chamariz, né? É a primeira etapa, né? Então você fala, vou trabalhar lá, tá bom, vou ganhar quanto e quais são aqui os benefícios e tal. A segunda etapa entra numa questão que é a carreira. Qual que é o meu plano de desenvolvimento ali? Como eu consigo crescer nessas empresas? Essa empresa está crescendo, ela tem oportunidades, ela tem base e espaço para que eu consiga me desenvolver? Perfeito. E do outro lado você tem o bem-estar. Como é que eu me sinto com essas pessoas? Sabe, eu tenho o meu respeito dos meus liderados, das pessoas que estão no meu time, como é que eu me sinto naquele ambiente, né? Que aí você disse bem claro que essa questão do bem-estar. E de fato, a gente tem lá na ponta o propósito, que é algo único. E aí você pode pegar as 1000 empresas, as maiores empresas do Brasil, cada empresa vai ter um propósito diferente. E quando você tem uma conexão entre o seu propósito de vida, algo do que você gosta de fazer, com o propósito da empresa, você entra num aspecto emocional. E isso tem um valor para o colaborador que é muito maior do que todos os outros aqui abaixo. Então, tudo isso que você tem que levar em consideração. Vale muito a pena vocês estudarem essa questão de Employee Value Proposition para entender um pouco de como que você consegue melhorar e ver como é que você está posicionado em cada etapa da pirâmide. É algo que a gente ensina, inclusive, nos nossos cursos aqui, porque é uma coisa básica até, mas é fundamental, né? Com certeza. E eu acho que o propósito ele é muito inspirador, né? Ele pode ser e deve ser muito inspirador, mas acho que também o grande segredo é talvez como você traduz o propósito para aquela atividade diária que aquelas pessoas executam, é como você conecta a pessoa ao propósito. Porque às vezes ter um grande lema, uma grande missão, pode ser inspirador, mas pode ser inspirador para mim, como pessoa que nem trabalha naquela empresa, de repente. Mas aí, ponto. Né? Agora, quando eu sinto que o que eu estou realizando ali não é uma planilha que vai ser enviada para alguém, mas é um material que vai ajudar a gente a chegar naquele propósito, a chegar naquele objetivo, a ajudar pessoas, enfim, seja lá qual for esse propósito, eu acho que é aí que a gente se conecta, porque aí você não está executando uma simples atividade, mas você está
transformando alguma coisa. Entender o seu papel nesse ecossistema, né? Seja ele qual for, né? Você Legal. tá em qualquer área, você está ajudando no propósito, mas como é que o líder consegue conectar isso, que é aí que está um pouco do segredo. Né? E o legal da pirâmide, né? É que no fundo, às vezes é muito doido, porque às vezes as empresas focam em só uma etapa, né? Uhum. Então, não, bem-estar. Então aqui você vai ter um mega bem-estar. Sim. Né? Então, né, teve a onda dos videogames, das comidinhas e tal, né? Mas aí as pessoas não estavam conectadas a propósito e também não tinham os salários que faziam elas ficarem. Sim. Aí esquece do salário, esquece dos benefícios. Por isso é uma pirâmide, né? No fundo, sustenta. Se tiver só a base da pirâmide, as pessoas também não vão ficar. Se você tiver só propósito, tá todo mundo conectado do propósito. Mas as pessoas não conseguem pagar as contas com o salário que você paga, também não vai adiantar. Aí então, entra Maslow, aí que né? aí que tá a complexidade é simples, né? Do entendimento, né? Do EVP, mas a complexidade é entregar tudo isso, né? Você tem que entregar um salário competitivo, um benefício bacana, uma carreira legal, o bem-estar, tudo isso conectado a um propósito, né? Não simples de entender e difícil de executar. Não é só hard, também não é só soft, né? Porque muitas vezes as empresas ou pessoas olham pra gente como sendo algo romântico, né? De ser do mundo colorido, de abraçar árvores, ou do tipo, o que eu tenho que fazer? Tenho que pintar as paredes, né? Deixar um ambiente cool, bacana para todo mundo. O Cauê Oliveira, que é um dos nossos diretores de liderança e capacitação, que, né, também tem o privilégio de ser um grande amigo, uma das palestras, um dos TEDs que ele fez, ele fala uma frase que eu acho que é muito legal, né? Existem muitas empresas de paredes coloridas com gente cinza, né? Ou seja, isso adianta de fato? Né? Então é melhor que as pessoas estejam, né? Coloridas, vibrantes, entusiasmadas, independente se a gente está num escritório nada colorido, sem as brincadeiras, sem todos esses apetrechos, mas o que está dentro delas é muito mais importante. Sem dúvida. E quando você traz esse aspecto você trouxe ambientes coloridos, ambientes bacanas e pessoas eventualmente que não estão conectadas a isso, a gente vê a transformação que nós vivemos nos últimos anos no relacionamento com o trabalho. Né? Eu me lembro que quando eu começava uma reunião, coisa de, vamos colocar, sei lá, 10 anos atrás, eu perguntava, como é que estão os negócios? Sabe quando você não tem aquele quebra-gelo? Fala, como é que estão os negócios? Tá bem, tá. Então você fazia aquela pergunta meio... Aquelas 2, 3 perguntas que são meio básicas para você abrir a pasta, porque 10 anos atrás você abriu e a partir desse assunto você puxava ali o que você queria falar. Sim. Hoje em dia, um dos principais quebra-gelos de qualquer reunião para começar, e como é que tá o home office lá? Como é que tá lá? Já voltou, não voltou, tá híbrido, como é que tá? E aí eu queria te perguntar, Aline, como é que tá essa Como é que tá o home office? Porque mudou completamente, mas assim, a gente entende que tem funções ali que pessoas voltaram mais rápido, outros voltaram menos rápido, as empresas eu sinto um movimento de pressão para o retorno, o LinkedIn, se você abre o LinkedIn, ninguém quer o retorno, a gente está vivendo um mundo caótico nesse aspecto, né? Como é que você está vendo esse relacionamento aí? É algo bem complexo, né? Num dia que eu estive aqui, a gente até falou assim, nossa, no dia que o Zoom mandou todo mundo voltar pro presencial, todo mundo ficou um pouco confuso de qual era a direção certa a seguir, mas eu conecto duas coisas, né, falando desse mundo de gestão de pessoas. É claro que a gente está falando muito de flexibilidade, mas antes disso vem as relações de confiança, né? A pesquisa Great Place to Work, as nossas relações são muito pautadas em construir relações de confiança, né? A nossa consultoria, mesmo quando a gente não está falando de pesquisa Great Place to Work, está falando de cultura, está falando de como é que são essas relações. Então, sempre por trás de tudo isso vai ter essa relação, né, de confiança do líder com as pessoas, que é uma primeira premissa para esse modelo de flexibilidade poder acontecer. E hoje é o que você falou, né? Tem muitas empresas que estão voltando, algumas voltaram 100%, tem algumas ainda no modelo híbrido, uma pequena maioria, praticamente 100% ainda home office. Não, minoria ou uma mais? Pequena minoria. Pequena minoria. Falei errado. Uma pequena minoria ainda num modelo 100% remoto, né? 100% online. Mas a gente busca muito a cultura de flexibilidade.
porque já tive em palestras com Daniela Diniz, por exemplo, que é a nossa diretora de conteúdo. Me lembro um dia que nós estávamos juntas numa palestra e ela estava falando sobre flexibilidade e um dos CEOs, né, levantou a mão e falou assim, poxa, mas como é que você quer que eu, dê flexibilidade se eu trabalho numa indústria que trabalha ali, 24/7, que a gente precisa produzir, as pessoas precisam estar lá. E a gente falou muito dessa questão de criar a cultura de flexibilidade, que não se baseia só em modelo online ou modelo presencial, né? Tem uma série de coisas ali que influenciam, que passa, de novo, por entender o outro, por ter empatia, por ser um leader for all, entender as diferentes necessidades. Será que tudo precisa ser igual para todo mundo? Né? Será que todo mundo tem o mesmo estilo de vida, a mesma necessidade? Será que todas as funções precisam seguir exatamente um mesmo script? Será que a gente não consegue criar relações de confiança com quem está online, com quem está presencial, né? O outro conseguir entender que a realidade é diferente? Então, isso a gente fala de criar essa cultura de flexibilidade, que é diferente de implantar modelos flexíveis. E acho que é aí que está não é um grande segredo, mas é onde está o X da questão, né? De mesmo quem está presencial, como é que a gente cria essa cultura? Eu acho interessante e algo que não é fácil, né? Porque você cria diversos... primeiro, eu acho que você entender os outros e realidades tão distintas, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu pensei é falar, poxa, eu vou... Sabe, quando você entra numa situação que quando você começa a trabalhar, a primeira coisa que você quer é não ser mandado embora, né? Ou falar, depois resolve ser empresário, é falar, não quebrar, né? Porque quero durar mais um ano, bater o DRE no azul um ano e tal. E aí eu me lembro que a primeira coisa, quando você começa a ter uma estabilidade, eu falei, a primeira coisa que eu quero é um apartamento que seja perto do escritório. Eu tô na Vila Olímpia, então chegar aqui na Vila Olímpia e sair da Vila Olímpia é um desafio, né? Nossa! Eu ainda venho de moto, ainda para tentar chegar ficar mais rápido ainda. Mas a gente vê que é um desafio, e aí você tem pessoas que moram em outras cidades, ou numa região afastada, ou uma região onde não tem ônibus, não tem acesso... Ônibus tem, mas às vezes não tem um metrô que é mais rápido e tal. E você entender essas realidades, né? E ver pessoas que falam, poxa, eu fiz um sacrifício para estar aqui do lado, outras pessoas eventualmente não estão, mas como é que eu lido e cuido dessas realidades diferentes? Às vezes as pessoas estão em momentos de vida financeiramente totalmente distintos e a gente tenta colocar numa política todo mundo no mesmo balaio e aí você causa esse sentimento de... Poxa, quando a gente falou do bem-estar ali, algumas pessoas não ficam tão à vontade. Eu acho que isso causa um impacto muito negativo na cultura e no clima da empresa, né? E como causa, a gente tem uma pesquisa, né, que a gente chama de relatório de tendências de gestão de pessoas, que a gente faz anualmente, e um dos indicadores que aparece ali é o quanto as pessoas são otimistas ou não com o futuro do trabalho, de uma forma geral. Legal. O brasileiro por si só costuma ser muito otimista, né, que bom por um lado, mas mesmo assim vem caindo, né, ao longo dos últimos 5 anos esse índice, ou seja, as pessoas têm visto com menos otimismo. Porque acho que é isso, né? Nós passamos por diversas fases e até no momento da pandemia, por exemplo, as pessoas viam algumas coisas com mais otimismo do que elas estão vendo hoje, porque talvez elas acreditavam que alguns modelos iam mudar. E aí algumas empresas, né, e líderes parece que deram alguns passos atrás de novo, né, depois de terem passado por um momento tão crucial da nossa evolução humana quase, né, de transformação dos seres humanos, que incorporou aí o mundo do trabalho junto com isso. E quando a gente fala, então, desse modelo, né, dessa cultura de flexibilidade, um pouco dessas incertezas, tem uma questão ali que é como também o líder entende essas diferenças, né, de vida, de estilos, de necessidade das pessoas. Uma das pesquisas que eu li, acho que essa nem era nossa, falava quais eram os perfis de pessoas que queriam voltar ao modelo presencial ou ter um modelo híbrido, né? E, em sua maioria, eram cargos gerenciais, de líderes para cima, né? De pessoas com um nível ali salarial mais elevado, que, no geral, iam ao trabalho de carro, que moravam bem perto dos grandes centros, ou seja, que tinham uma condição de vida diferenciada, que queriam voltar para poder almoçar naquele restaurante bacana, tomar um cafezinho depois do almoço, conversar com as pessoas.
E aí completamente diferente de uma realidade, talvez, de alguém que morava a 2 horas de distância do trabalho, que precisava pegar 2, 3 transportes públicos para chegar ali. Lotados, completamente diferente, né? E aí você fala, não, mas as pessoas querem voltar ao presencial. Muitos líderes falavam isso, né? Com base numa amostra ali um pouco enviesada, que, no geral, era muito da amostra dele ou dela ali como líder. E a gente sabe que isso impacta totalmente. Mas um outro aspecto que vem ganhando muita... cada vez, uma tendência que já vem crescendo e continua é a questão do ESG, né? Quando a gente fala do ESG, a gente fala do lado social também, e aí quando a gente traz o lado social, a gente vê que existiu uma onda muito grande quando a gente falava de sustentabilidade lá atrás, que era uma coisa, tá bom, mas tem que ter dinheiro atrelado, tem que fechar conta, as empresas só pensam nisso porque dá lucro, as empresas, sabe, existiu uma onda e uma onda muito forte de martelar em cima do termo, falando que isso aí era uma coisa para inglês ver e não era verdade. Hoje, eu lido com diversos diretores de empresas que participam aqui da Live University, de diversos setores, e a gente vê que, de fato, a preocupação com o ESG vem crescendo muito. E não é uma coisa só, usar um termo da moda aqui, não é só o greenwashing, né? Não é algo, sabe, que a gente só está aqui para aparecer e... Não, a gente vê que as empresas, de fato, aumentou muito a preocupação com a diversidade, com a inclusão, em você ter pessoas de diversas raças, culturas, valores, crenças, e a gente entende que, de fato, as empresas que são mais inclusivas nesse aspecto, de fato, conseguem ali... eu não estou querendo só dizer de ganhos financeiros, mas ganhos de produtividade, de ambiente, de bem-estar, de cultura e tudo mais. Vocês pegam isso já na pesquisa? É algo que já aparece? Você monitora esse tipo de aspecto? Como é que você está vendo o mercado brasileiro nesse aspecto? Muito, muito legal a tua pergunta, Henrique. A gente monitora, e isso também a gente acompanha, né? Tanto que, quando eu falei, né, que Great People é um ecossistema de soluções com foco em pessoas, nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, com foco nas necessidades dos clientes, esse olhar para alguns desses temas, que eles falavam, poxa, né, para eu cuidar melhor de pessoas, para eu ter um melhor ambiente, eu preciso de apoio nisso ou naquilo, né? Então a gente tem uma empresa voltada a bem-estar e saúde mental, uma empresa voltada à liderança, nós, né, voltados à consultoria, que é com esse objetivo de transformar o ambiente, tem uma empresa voltada a ESG e por aí vai. E nós temos uma parceria também, o Great Place to Work, com a B3, né? Dentro da B3, se você entrar lá, tem alguns índices categorizados, alguns deles são os índices de ESG. Que legal. Né? E aí, se você entrar, tem um dos índices, é o índice IGPTW, que é, né, da B3 com o GPTW, que coloca só empresas premiadas no nosso ranking, né, certificadas também, dentro dessa carteira de ações. E a própria B3, que nos convidou para fazer isso, e criou os estudos comparando empresas que hoje cuidam melhor das pessoas, que por consequência são mais diversas, são mais inclusivas, né, e cuidam melhor do meio ambiente, etc., o quanto elas são mais rentáveis, né, comparado a todos os índices de mercado, todos os outros índices, todas as outras carteiras que a B3 tem, né, falando de uma média geral. E, então, é o que você falou, né? Não é só financeiro, mas é financeiro também, e que engloba produtividade, engajamento, quanto que... uma coisa que a gente falou até outro dia aqui foi de quantos trilhões de dólares nós perdemos né, anualmente, falando de todas as empresas do mundo, com essa perda de produtividade, de engajamento, né, de rotatividade, de quanto a gente investe, as pessoas, né, estão desengajadas, saem da empresa, trocam, etc. E isso é uma economia, né, a gente gira ou não a economia com base nisso também. Isso foi uma preocupação para a gente muito, muito grande pós-pandemia, sabe? Porque, contando agora um caso pessoal, né, o que aconteceu conosco, nós viemos pós-pandemia, nós tivemos um turnover muito alto. Né, porque a gente, basicamente, sei lá, acho que nós tivemos que nos aprender a trabalhar obrigatoriamente tudo remoto. Não sabíamos, sabe? Tínhamos
aplicativos lá para fazer reuniões remotas com fornecedor, uma ou outra. Então, você fazia uma primeira leva ali de reunião remota, mas tivemos que aprender. Vocês e 99% do planeta. Eu e todo mundo. Mas nós tivemos que aprender a trabalhar Sim, remoto, com certeza. sabe? Então, foi algo que eu não tinha. Eu, em casa, não tinha um escritório adequado, cadeira, Nossa, tudo, sabe? Assim, coisas básicas. Mas tive que aprender a trabalhar remotamente. 1 mês e meio trabalhando na mesa da cozinha, né? Nossa. Até a gente acreditar que o negócio ia ficar mesmo, vou comprar um não. escritório. Não tem nem Vou lugar. ficar aqui nesse cantinho, Vou ficar né? aqui, já a gente volta e tal. O braço do sofá serve, né? E aí você dá um jeito, aí você fica um pouco ali, um pouco aqui e tal, não sabia direito a hora do almoço, perdi o almoço e tal. Eu mesmo me sentia... você vive no mundo das redes sociais, principalmente quando você olha para o LinkedIn, onde estava todo mundo produtivo, que era uma loucura, todo mundo começou a fazer tudo que é curso, ler tudo que é livro, eu falava, live para dar com pau, lembra? Eu só passeei com as minhas 2 cachorrinhas no bairro, sabe, eu me senti até... Poxa, não é possível, tá todo mundo fazendo tudo, eu não, sabe, mas você via um mundo tal, e depois nós tivemos que aprender com um retorno, né? Um retorno onde, sei lá, nós tivemos situações assim malucas. Aconteceu, por exemplo, dias do copeiro fazer home office. Sabe? Eu falei, gente, mas essa função não dá. Sabe? Porque não tem o que fazer, né? Copeiro, sabe? E tinha que servir o coffee break dos alunos, não era de coffee, o coffee na minha sala, sabe? Era o coffee dos alunos que vinham presencialmente, então ele não pode, sabe? Uma função que não tem como. Então a gente teve que aprender muito quem podia, quando podia, de que forma podia, e isso nos trouxe um turnover muito alto, sabe? De pessoas que, não vou aceitar essa realidade, eu não quero ir nunca mais, eu aluguei uma casa aqui em Camboriú e quero ficar aqui, né? E foi muito legal o que nós fizemos agora um evento que a gente chama de Live View Connect, onde a gente leva todos os líderes para um hotel, onde a gente fica numa imersão discutindo o propósito dos nossos líderes, conectando a equipe toda e tal. E ao longo desse ano inteiro, nós levamos... foram 20 pessoas que foram para lá e só teve um turnover, uma pessoa saiu, sabe? Um líder de um ano para o outro. E foi muito bacana, né? Porque a gente vê que a gente começou a olhar que começamos a acertar a mão e as coisas começaram a voltar ali pro trilho, né? Perfeito. Mas é algo que, de fato, pra gente foi custoso, né? E uma coisa que eu percebo muito, a gente olhando, principalmente comparando, a gente tem muito dado com o mercado americano, né? O mercado americano é muito rico em informação e o mercado brasileiro a gente acaba tendo um network maior. A gente vê que existem diferenças de postura, né? A gente vê que o mercado americano me parece que existe uma tendência maior de retorno, conflito maior ali entre as empresas e os colaboradores. E no Brasil aqui parece que os colaboradores ainda estão ganhando ainda um pouco a briga nessa retorna ou não retorna, né? Você percebe isso também? Como é que você enxerga essa diferença entre mercado global e mercado nacional, Brasil, né? Aqui, né? A gente viu, né, vários movimentos que, no geral, começaram a acontecer, ou pelo menos a serem mais noticiados nos Estados Unidos, mas que acabaram virando uma certa tendência, né, em vários lugares do mundo e aqui também, que veio exatamente nessas ondas, né, que você comentou que vocês passaram, que várias empresas passaram, né, a gente teve até os nomes criados para isso, né, no momento da Great Resignation, por exemplo, todo mundo, poxa, eu vou embora, eu quero trabalhar por propósito, não é isso, eu vou fazer outra coisa da vida, etc. E aí muita gente saindo, deixando suas empresas, aquele movimento de demissão em massa, né, que aconteceu aí recentemente, há poucos anos. Depois a gente viveu aquele momento do que a gente chamou de Great Resignation, né, que o Great Regret, que putz, agora começaram a chegar os boletos, não é bem assim, aquelas minhas economias acabaram, então veja bem, acho que eu quero voltar, acho que eu fui um pouco demais, acho que eu fui um pouco além, e vários outros, né, movimentos que foram sendo criados e que a gente passou. Eu vejo que muitas vezes ainda tem muito do mercado americano ditando algumas tendências de comportamento, até pelo poder de divulgação, etc., que as coisas acontecem.
Mas tem uma coisa que é muito legal, assim, né, falando do nosso viés, é claro, que a gente começou o trabalho aqui no Brasil em 1997, inclusive o primeiro ranking Great Place to Work no mundo foi feito aqui no Brasil, que e aí legal. em 98 foi o ranking nos Estados Unidos, então foi legal que eles, né, vieram Copiaram a seguindo, gente. copiaram, não queria falar isso, mas é isso, e aí depois, né, isso se espalhou pelo mundo todo, a gente está em mais de 100 países, mas aqui no Brasil a gente vê muito essa tendência de prática de gestão de pessoas, né? Uma coisa foi até pela legislação, que foi nos guiando um pouco para isso, mas depois realmente pelo interesse sincero de colocar, né, esse investimento nas pessoas. Então, é bom que para algumas coisas a gente ainda dita muita tendência. Tem muitas práticas aqui no Brasil que a gente exporta, né, para outros países, que, né, os Great Place to Work do mundo todo nos acionam também para vir aqui contar, para a gente entender os cases. A gente leva, né, muitos CEOs para eventos fora, para eles contarem um pouco dos cases que eles viveram aqui no Brasil. Então isso é muito legal. E nesse dia a dia de consultoria nessas empresas, acho que entendo que tem empresas que estão com um índice lá embaixo, que acabam falando, cara, não passamos, vamos contratar para ver se a gente passa, né? E obviamente o contrário. Quais são as tendências de mudança mesmo que as empresas que vocês mais têm recomendado? Sei que para ter essa tendência de uma oficial precisa contratar a consultoria, né? Mas pelo menos uma pitadinha que vocês têm indicado, né, para essas empresas e tem surtido efeito na mudança desse índice, assim. Eu entendo que a gente falou de bastante coisa aqui, mas o que você sente que mais tem... Olha, pô, a gente faz isso e dá resultado, a gente tem feito aquilo e tem dado resultado. Quais são essas tendências, assim, para melhorar o clima? Eu acho que, não querer interromper, mas acho que é difícil uma resposta, porque acho que cada empresa ali você tem que ter um tempero diferente, né? Uma realidade diferente, tentando englobar um pouco algo que você vê meio incomum, sabe? Eu acho que tem o que muda muito, né, que a gente fala por conta da cultura, é o como as coisas acontecem, mas tem o que eu acho que permeia aí, né, diria que 99% das organizações, e eu até brinco, né, às vezes eu falo, coitada da liderança, mas isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, acho que não tem nenhum modelo de transformação que a gente tenha feito até hoje que não tenha passado por liderança, né? Seja ela de um nível mais executivo, quando a gente fala, né, de um CEO, de uma CEO, né, de uma camada de diretoria, ou de uma liderança de base que precisa aprender, que que foi recém-promovida, aqueles famosos bons técnicos que às vezes viram maus líderes. Como é que a gente trabalha isso, porque, de novo, é a história, né, de quando eu volto para casa, deito a cabeça no travesseiro, o que mais me impactou, me incomodou no meu dia de trabalho, e aí inevitavelmente passa pela liderança. Então, essa eu diria que é uma das únicas tendências inevitáveis que qualquer projeto nosso vai indicar, vai detectar, não só problemas, né, mas muitas vezes soluções, que as empresas falam, isso daqui está muito bom, essa liderança está muito boa, e por isso vocês estão indo bem, continuem assim. Quando eu vejo essa questão de desenvolvimento de talentos, né, é algo bem complicado, né, porque você trouxe um aspecto interessante, né, você traz um bom técnico e depois você promove ele e você ganha um líder que eventualmente não está preparado. Perfeito. E aí você tem que pagar um pênalti, né, o seu pênalti você perde essa pessoa de vez, que é o que você não quer, ou você acaba tentando desenvolver aquele líder ali, muitas vezes queimando etapas, né, porque o processo de maturidade... O processo a forceps, né? O forceps leva tempo e você corre o risco de perder pessoas abaixo do time que, poxa, aquele líder não está preparado, não me escuta, ou ele acaba centralizando as tarefas, poxa, ele fazia bem, então ao invés de ensinar, ele vai lá e faz, aí não desenvolve nunca. Então, a gente sabe os problemas que acontecem ali no meio. E desenvolvimento de talentos hoje é algo bem complicado, né? Porque nós vivemos numa geração que, principalmente a geração mais jovem, quando a gente fala de desenvolvimento, né? Então a gente já imagina uma nova geração chegando que aprende muito rápido, acha que sabe tudo muito rápido, né? Tudo muito acelerado, é tudo muito... Poxa, sei lá, eu me lembro antigamente eu queria fazer alguma coisa, você tinha que
ou comprar um livro, ou você ia a um treinamento, ou ia fazer um curso, mas agora se digita um vídeo no YouTube, rapidinho, a pessoa já assiste ainda na velocidade 2.5 e já acha que já sabe e tal. Então, é algo que as empresas estão sofrendo nesse aspecto, né? Desenvolvimento de talentos é um tema crítico, né? E eu diria, isso que você falou, acho que foi muito pertinente, Henrique, porque eu vejo não só as empresas falando de talentos, mas o mundo, inclusive na consultoria hoje, no ecossistema a gente tem falado muito disso, da falta de profundidade que as pessoas têm em relação aos temas, que é o que você falou, né? Às vezes é o vídeo na velocidade 2, às vezes é a manchete, que a pessoa leu aquele primeiro parágrafo, Insta, só no subiu. feed, rapidinho, bateu o olho, leu, e acha que entende do tema, que está sabendo do assunto, né? E que acaba polarizando muito o nosso mundo, né? Acho que se a gente for, né, colocar isso na política, em diversas outras circunstâncias, parece que tudo é 0 ou 1, né? É um ou outro, é preto ou é branco, não tem uma escala de cinza ali no meio do caminho de outras opiniões, de profundidade em relação aos assuntos. E a mesma coisa acontece dentro das empresas, né, que também passam por isso, por essa falta de profundidade dos profissionais, dos líderes, né? E é o que você falou, é muito difícil desenvolver, né, pessoas, mas não é impossível. Então, eu parto do pressuposto que todo mundo pode aprender, mas o nosso desafio está, de novo, né, no como guiar essas pessoas por essa trilha de desenvolvimento, essa trilha de carreira, que é o que a gente chama hoje. E ao longo de... Você sabe que tem uma galera que está escutando a gente no futuro, né? Lá de 2025 está ouvindo a Aline agora. Um abraço para vocês. Mas vocês que estão no futuro, a gente viveu uma onda gigantesca em 2023 chamado inteligência artificial, né? E aí a gente coloca um chat GPT no meio aí onde, sei lá, um monte de coisa que você não sabia fazer, você vai lá e pergunta para ele, e aí, poxa, agora... Esses dias o Lúcio me fez uma pergunta, cara, como é que eu faço o cálculo para valor presente de um desconto, de calcular aqui e tal? Eu falei, peraí. Pumba, tava lá. E do nosso lado tava um dos diretores que participa com a gente, o Rafael Scopugli, ele é estatístico, né? Ah, que legal. Aí ele, não, pera. Não é possível Excel, que ele saiba mais do que abriu o Excel, colocou a fórmula lá, sabe? Calculou quanto que deu aí e tal, bateu a conta. Mas foi muito engraçado como, sei lá, uma competência que fazer cálculo de valor presente. Eu saberia fazer no Excel, mas eu não lembro qual fórmula. Teria que dar uma googada, demoraria, sei lá, 5 minutos. Demora 15 minutos para fazer. Fiz em 30 segundos no chat GPT. Tudo bem que gera aquela dúvida e tal, mas a gente vê que o uso de IA hoje está em quase tudo, né? Qualquer informação, você quer ler um contrato, você cola o contrato lá, tem alguma cláusula aqui crítica. Então, tarefas que você conseguiria, muitas vezes perderia tempo, você ganha eficiência ali no meio. A pesquisa que vocês fazem para coleta de dados, você usa algum tipo de inteligência para pegar eventuais desvios ou algumas questões que falam, isso aqui não está bem colocado. Vocês usam também? Sim, muito legal também você ter trazido esse tema, né? Porque a gente foi partindo dos modelos tradicionais de pesquisa e hoje dentro, né, da consultoria de Great People Consulting e de outras empresas do ecossistema, a gente tem partido muito para esse caminho de inteligência artificial, né, algoritmos que rodam o material da nossa pesquisa. Inclusive, a gente tem uma grande tendência que a gente tem usado, né, nessa nova era, na nova metodologia, que é pesquisa sem pesquisa, que a gente fala, como é que a gente pesquisa uma empresa sem precisar perguntar algumas coisas para as pessoas. Então, um dos nossos algoritmos, ele interpreta textos, que não precisam ser só textos da pesquisa, mas até outros textos que pessoas escreveram, né, desde que tenha ali uma quantidade mínima de palavras, por exemplo. E disso a gente consegue constatar diversos sentimentos de como é que as pessoas estavam ao escrever aquilo. A gente consegue detectar o quanto elas são autênticas ou não quando escrevem alguma coisa, né? Que é aquele texto para inglês ver ou um texto genuíno, por exemplo, né? O quanto elas são espontâneas ao falar sobre aquilo, o quanto aquilo é um tema de fricção ou não, que realmente incomoda ou que ela está falando por falar, né? E isso nos traz, às vezes, muito mais insights, muito mais profundidade do que só perguntar. É claro que perguntar também é
é importante, a gente também tem esse caminho, né, que nos detalha diversas coisas, mas a gente tem trabalhado muito com inteligência artificial, com esse uso de dados. A gente fala que a diferença hoje o diferencial de um bom profissional, né, já com tanta tecnologia disponível, não é mais saber tudo ou saber muitas coisas, mas é saber o que perguntar, né, que perguntas fazer, porque a partir disso eu consigo, né, ter dados que me levem a conclusões, e elas não podem ser umas conclusões desviadas porque eu não soube o que perguntar. Então você que quis fingir na pesquisa, usou o chat GPT para responder a pesquisa do Great Place to Work da sua empresa, a sua resposta provavelmente vai ser invalidada aí, porque o Great Place to Work já está pronta para perceber que não era você que estava escrevendo, né? Perfeito. Porque, cara, uma preocupação de todo colaborador quando vai responder uma pesquisa, seja do Great Place to Work ou uma pesquisa de clima, se o chefe dele vai entender que é ele que está escrevendo ali. Né? Como a gente disse, o gerador de satisfação direta do colaborador é o seu líder direto. A gente falou bastante sobre isso. Então o cara fica, se eu for sincero aqui, eu posso ser fritado. É uma preocupação. Aí volta lá na base da pirâmide, cara, eu vou perder meu salário, perco meu emprego, já era. É legal trazer essa informação, e acho que vocês têm divulgado isso, né? Para dar essa tranquilidade de que, primeiro que isso é uma lenda, é um mito, né? Mas existe esse medo. E aí, se você fingir, você vai acabar invalidando uma preocupação genuína da tua empresa que você trabalha, de ser um lugar melhor para trabalhar, né? Então é muito legal trazer que a gente está usando o IA para isso, e acho que é fundamental para manter o selo com a marca valiosa que ele tem hoje, né? E garantir isso por mais tempo ainda. Bacana. As empresas sabem, têm acesso depois ao resultado do questionário, no detalhe? Como que é o acesso depois? Sempre tem algum nível. Uma devolutiva, né? Depende do que a empresa escolhe ter de devolutiva e de profundidade, né? Mas a gente sempre tem ali, pelo menos, as médias, as respostas de cada uma das afirmativas, quando a gente está falando desse modelo. E aí ela pode chegar até um nível superior de entrega, que aí é a consultoria, que não é um modelo digital, que hoje acontece só quando a empresa quer o ranking, quer trabalhar com selo, que aí ela entra na consultoria que a gente ajuda nesse processo de transformação. Então a gente faz entregas muito mais aprofundadas, usando IA, por exemplo, modelos, né, de saúde mental, que é uma das empresas dentro do ecossistema, né, a gente trabalha tudo isso em conjunto. Aí esse nível vai, né, desde apresentações, relatórios, constatações, esse uso de IA, recomendações. Então, depende, mas sim, sempre tem alguma devolutiva, com mais ou menos profundidade, conforme o que a empresa deseja. Que legal. Você sabe que eu sou um dos viciados em inteligência artificial, mas assim, ele sabe, né? Tudo que eu vou fazer, eu já procuro... tem alguma coisa melhor para fazer. Qual é a ferramenta de inteligência que faz, e eu adoro... desde das ferramentas de imagem, vídeo, edição, depois de tudo, sabe? Eu tava vendo agora, a gente tem, sei lá, por exemplo, quando fecha um contrato bacana, os nossos dashboards faz um barulhinho, sabe? Então eu tava procurando uma inteligência artificial que fizesse um som que fosse bacana, e aí você coloca lá, aí você coloca no GPT, pede para fazer um prompt para colocar no outro, sabe? Então, ultimamente eu tenho até feito um pouco de detox para dar um tempo das inteligências, porque é muita ferramenta que está surgindo, você não consegue acompanhar tudo, né? Mas é impressionante a quantidade de... E como isso deixa o nosso trabalho... sai de uma rotina, e como a gente aprende coisas novas, né? Com tecnologias, ferramentas, e algumas tecnologias que de fato você vê que são tão transformadoras, né? Como aquelas de desenho e tal, outras que não são tantas, né? Você vê que você é meio mais basicão, mas é muito legal. Mas eu particularmente adoro o uso de inteligência artificial no dia a dia aqui. É algo que a gente vê que o RH, né, como um exemplo de uma área, vem passando por uma transformação digital gigantesca, principalmente pelo uso de dados ali, que onde você consegue coletar e analisar de forma muito mais rápida, tomar uma decisão ou suportar a tomada de decisão por um líder, coisas que demoravam muito tempo para chegar, hoje rapidamente essas informações chegam. Então é muito legal acompanhar e ver esse desenvolvimento acontecendo na prática, né? Perfeito, Henrique. Acho que você está num caminho muito legal, porque é isso que a gente acredita, né? O líder só vai se diferenciar quando ele souber interpretar dados. O líder que não sabe interpretar dados não sabe, provavelmente, gerir e levar uma empresa ao futuro.
E como vender isso para os colaboradores também é bem importante, né? Porque eu fiquei assustado quando, acho que foi semana passada no Fantástico, eu não assisto Fantástico, mas acho que saiu uma reportagem e tal, e o LinkedIn tomado de gente fazendo textões. Não, você tem que parar esse negócio de inteligência artificial, vai acabar com os empregos, vai aumentar a fome e tal. E assim, se você tiver um mínimo, se prestar um pouco de atenção, na verdade, no que algumas IAs estão fazendo, cara, a gente usa ChatGPT para várias coisas aqui e a gente não mandou ninguém embora. Claro. Pelo contrário, né? Pelo contrário, acho que os colaboradores que estão usando o IA estão tendo melhor performance, estão sendo valorizados e tal. Mas assim, como vender isso internamente também, né? Porque quando a gente fala, a gente estava no imersão, a gente estava construindo dashboards, né? E aí me marcou muito uma frase de uma líder, quando a gente terminou o dashboard, ela falou assim, nossa, me livrei de 19 planilhas. E é muito doido isso, né? Porque se a gente falasse assim, olha, a gente vai pegar isso aqui que você passa uma semana fazendo, a gente vai construir um sistema que vai fazer isso. O mindset do colaborador é pensar, beleza. Agora não tem mais trabalho, né? Não tem mais trabalho, rodei, né? Mas como vender isso também é muito importante, né? Porque às vezes a gente chega empolgado com a IA, e dependendo de como a gente vende a ideia, né? Você pode causar um desconforto no colaborador, porque na cabeça dele, cara, vão colocar um robô no meu lugar. E não tem nada a ver, normalmente, né? É exatamente o contrário disso. É melhorar a experiência para que ele deixe de fazer trabalhos a qual, cara, ele faz por fazer e simplesmente, né? Um robô faria, ele não está pensando, ele não está construindo. Mas você vai conectar uma tarefa dessa a um propósito lá, não é impossível, entendeu? Então acho que é importante também deixar essa mensagem de como a gente vende essa ideia internamente, para isso não virar uma bomba atômica dentro das empresas, né? E no fim das contas, eu acho que é uma ilusão das pessoas escreverem esses textões, fazerem qualquer tipo de protesto, porque é um caminho sem volta. Né? É como se lá no passado as telefonistas lá que ficavam, nem sei como aquele sistema funcionava, né? Mas é 100% analógico, né? Ela conectava um fio no outro com o plug. Um fio no outro, é como se lá elas tivessem feito um protesto falando, não pode chegar essa história de celular, de telefone sem fio, o pager, né? Somos contra o BIP, né? O pager, etc. Como se elas tivessem feito aquele protesto lá no passado, não ia parar essa onda, né? Ou como se há alguns anos a gente que entrou no mercado de trabalho há alguns anos, somos jovens ainda, mas a gente já passou por uma era diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente tivesse feito lá protesto, não, a internet, como assim? Aquela, né, a discada lá que a gente ficava conectando de madrugada para economizar. Que era mais barato. Que era mais barato. Não, para que a internet, né? Não podemos. De novo, é outra onda que não ia parar e não vai parar. E essa da inteligência artificial, para mim, é a mesma coisa, não tem volta, né? É como a gente readapta as pessoas com novas funções que a gente nem sabe e que vão existir lá no futuro, o pessoal de 2025 que tiver... Já tá olhando e fala, eles estão nessa ainda. Eles estão falando disso ainda, a gente já tá lá na frente, a gente já tem essas funções que nem existiam há 2, 3 anos atrás. Não, e quantidade de ondas que nós vivemos, né? A gente tem desde... Poxa, eu vi protesto de operadora contra o WhatsApp fazer ligação, sabe? De novo, cara, maluco, não tem volta. Né? Não, elevador com assessorista, né? Alguém falava, poxa, tem que ter alguém aqui, porque senão... Senão é o emprego dessa pessoa que não... E a gente vê uma transformação, e IA chegou e, cara, de novo, a gente tá no comecinho, sabe? A transformação digital que as empresas vão passar ainda é muito grande. A gente tá entrando no ChatGPT e fazendo pesquisas que a gente faz no Google. Não é isso, sabe? A coisa vai muito além. Então, a gente ainda vai evoluir muito. Muito. Aline, você tem uma frase de impacto? Algo que você carrega contigo, assim, que de vez em quando você lembra e fala, isso te marcou? Bom, a gente foi, né, por um caminho, começamos com pessoas, com... chegamos em inteligência artificial, e que legal, que é aquilo que eu falei, né, que não é só um lado romântico, mas tem uma frase aí, talvez um pouco romântica, dessas que eu gosto, que é de um livro que se chama A Jornada, e que são de 2 personagens de desenho, que é um panda e o dragão, e aí em determinado momento o panda pergunta, né, o que é mais importante, o nosso destino ou a jornada? E o dragão responde, a companhia. E eu acho que para mim é isso, né? O viver, e de novo voltando lá ao começo de quando a gente falou que, né, nós somos um só e está tudo misturado,
e falando de pessoas e de como cuidar das pessoas, essa é uma frase que eu gosto bastante assim, de usar, porque para mim faz muito sentido. A companhia. E um conselho que você recebeu, quem te deu e te marca até hoje? Eu acho Não vale que... ser do Pedro falar, presta atenção, mamãe. Atenção, presta atenção, esse é bom. Mas eu acho que tem uma questão assim, muito forte quando a gente fala de liderança, né, que entre mitos e verdades, que é o quanto a gente consegue, de fato, trabalhar, né, para mudar. E eu acho que, falando de futuro, de conselho, assim, a gente fala muito... Ai, esqueci o nome que é aquela verdade, né, que a gente nasce muito falando assim, acho que as pessoas nasceram para ser líder, né, aquela pessoa nasceu para ser líder, ela é uma liderança nata. E na verdade, acho que todo mundo pode e deve aprender, então é uma coisa que eu ouvi já há muito tempo, né, de que não existe liderança nata, que todo mundo pode aprender. Acho que eu comecei a ouvir isso do José Tolove Jr., que é o fundador do Great Place to Work no Brasil, né, desde que eu entrei e comecei a trabalhar nisso, e que eu fui aprendendo ao longo dos anos que é verdade, né, que eu vi pessoas se transformando em grandes líderes porque elas se dedicaram para isso e não porque elas nasceram para isso. As pessoas devem olhar e ver a Aline, assim, devem olhar, nasceu uma Aline, nossa, uma CEO, olha, que sorte, já nasceu que sorte, tá, senhora, vamos fazer sorte se você não nasceu, você pode comprar em qualquer supermercado também. E alguma competência que você entende que todo mundo deveria buscar, assim, né? Bom, de novo, se eu pudesse resumir um pouco, né, das minhas crenças, a gente está falando de empatia, no fim das contas, né, que é olhar para o outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado, sentir um pouco, né, como a gente diz, vestir a pele do outro, calçar os sapatos do outro, e tentar entender que a nossa realidade não é a única, né, que o nosso ponto de vista não é o único, e como é que a gente se adapta e olha pelos olhos do outro. Então, isso é tão difícil, né? Empatia, para mim, faz muita diferença no nosso mundo. É quase um sentimento misturado com competência, né? A gente confunde às vezes, né? Uhum. E no fundo é uma competência. Se você treinar para sempre partir do princípio de pensar como o outro, é legal. Exato. E tem você falou bastante de crença, uma palavra que você usou, né? Algo que você, por muito tempo, falou, não, isso aqui é isso mesmo, não vai mudar, é isso, isso aqui é uma coisa imutável. E logo em seguida você percebeu que não era uma verdade absoluta, que tem alguma coisa assim que aconteceu na sua carreira, assim, na sua vida recentemente, você mudou de opinião, sabe? Que você pensa diferente agora. Eu acho que eu até inverti um pouquinho a pergunta, né? Na verdade, quando vocês fizeram do conselho versus mudar de opinião, eu acho que, no fim das contas, o que me fez mudar de opinião é essa história de que as pessoas, né, nascem preparadas ou que elas precisam ser um líder nato, uma pessoa que tem aquele dom ou que tem um talento e que ela, né, vive para aquilo. Não que as pessoas não tenham, mas eu acho que para mim essa é uma mentira de que tudo pode ser desenvolvido e tudo pode ser aprendido. Então essa é uma mentira. E se a gente voltar lá na história do conselho, então, para não falar a mesma coisa, eu diria que, voltando também junto com esse sentimento de empatia, talvez o grande conselho, né, principal da minha vida começa na minha essência, que é como meus pais me criaram, e é aquele ensinamento, né, que pode servir também como um conselho de respeitar o próximo, né, que é o básico ali da essência, mas, de novo, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E aí meus pais que, né, enfim, têm uma base aí religiosa muito forte, que não que a gente precise disso, né, para ensinar isso às nossas gerações, mas eu vejo que é algo que fez muita diferença, assim, na minha vida, de sempre caminhar com essa história de como é que você respeita o outro e como é que você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Que legal, que bacana. Aline, a Ju separou um presente para você? Separou, Ju? Seu e da Pamela, é isso?
Vamos lá ver o que você separou. Aqui uma camisetinha da live. Legal, aqui, obrigada, gente. Tal. A gente vai... Bem colorida, nada cinza. Lógico, mas bem aqui. Live Universe. Você aqui. de cinza, uma pessoa super colorida. Aqui, mas a gente essência. adora tudo colorido nosso. Obrigada, gente. Imagina. Aline, para quem quiser acompanhar você no LinkedIn, é Aline com H, né? Isso. Então é H, Aline, Aquino. Pode procurar a Aline lá, vocês vão encontrar. E Aline, se você tiver que dar uma dica de uma música pra gente colocar aqui na nossa playlist, pra gente curtir durante o dia e os alunos acompanharem no intervalo de aula, que música seria? Só vale Pode uma. ser... Só uma. Não diria que é uma dica, mas posso falar de uma música preferida aí que marcou minha história, mas é antiga. Diga. Michael Bublé é um artista que eu gosto bastante. A música se chama Everything. É uma popular aí dele, mas marcou minha história porque foi uma música que a gente escolheu para o dia do meu casamento, eu e meu marido, né? Então isso tem 15 anos e eu gosto muito, sempre que toca, é uma das minhas preferidas. Deixa eu ver aqui que o meu apareceu o Michael Jackson. Também que poderia seria ser, uma boa escolha. também seria uma grande escolha. Tá. Everything, deixa eu colocar aqui. E eu não posso colocar no Spotify, no Deezer, que senão para aqui. Tem que colocar aqui, depois eu coloco. Essa daqui? Essa aí. Então deixa eu avançar um pouquinho aqui, ela aqui, ó. Conseguiu avançar para um lugar que também não tinha letra. Mas tá aqui, ó. Muito bem. Está aqui. Vou colocar na nossa playlist. Aline, obrigado pelo bate-papo. Imagina, Foi obrigada uma a vocês. verdadeira aula. A nossa vontade aqui é continuar a ficar falando muito mais, trazer insights. Adorei aqui, também. abre muito a nossa mente para tudo que a gente... acho que falar sobre liderança, gestão de pessoas, sobre essa transformação que a gente passou e a gente vem... estamos em constante desconstrução de muitos mitos, construção de outros. Então é muito bacana falar sobre isso. De verdade, muito obrigado. Valeu. Obrigada, Henrique. Obrigada, Lúcio e todo mundo aqui da live. A gente que agradece, valeu. Muito legal. Galera, obrigado. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal.